Muito boa noite, pessoal, e essa noite ninguém dorme. Acompanhando aqui depois do Trio Balistas, as decisões no 6675, aquele onde veio a liminar ad referendo da Rosa Weber, e como eu falei para vocês, haveria o pedido de vistas. Tá aqui, ó, o pessoal falando que os ministros assistem nossas lives, ó, tem um aqui. É isso aí. Pedido de vistas do Nunes Marques, tá? O Alexandre de Moraes devolveu aqui no dia 8, tá? Teve uma manifestação dia 14, isso aqui provavelmente foram as nossas petições. Iniciou o julgamento virtual, logo em seguida já houve o pedido de vistas. Vamos ver os próximos. Tá? Isso naquela da Minar, o advogado-geral da União, Paz e Justiça. Vamos ver se aparecem os andamentos aqui. Não está aparecendo os andamentos. Vamos ver essa aqui. Nunes Marques pedindo vistas, iniciado o julgamento. Então, logo iniciou-se o julgamento, foi pedido vistas. Ao que parece, o Alexandre de Moraes já votou, tá? O Alexandre de Moraes já votou, iniciado o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes devolveu de vista, petição, remessa, pedido de vista do Nunes Marques. E vamos que vamos. Conclusa o relator aqui, deixa eu ver. Essa aqui é outra coisa. E é isso. Nunes Marques pediu vista, Val. Nunes Marques pediu vista antes mesmo de começar o julgamento. Já saiu uma decisão do Alexandre, tá? Eu tenho que... Deixa eu dar uma olhada aqui que processo que foi. Tá? Saiu devolução do Alexandre, petição. Iniciado o julgamento virtual. Nunes Marques pediu vistas. É isso aí. Parece que não deu tempo de se publicar nenhum voto ainda. Não deu tempo de publicar nenhum voto ainda. Então é isso, senhores. Pedido de vistas do ministro Nunes Marques. Deixa eu checar, tirar da tela aqui. Vou pegar a lista das ADIs e já passo para vocês de primeira mão o que está acontecendo. Eu não sei vocês, mas eu tô bem tenso. Tô bem tenso. Resumir aqui. Tá ruim, mas tá bom, é isso aí. Tá ruim, mas tá bom. Deixa eu só avisar a turma aqui. Deixa eu ver. Meus amigos. Haja coração. Haja coração. Bom, eu acho que vai dar para segurar. Pediu vistas, adia brincadeira por enquanto. Adia brincadeira por enquanto, como foi falado. Eu tenho aqui a lista de todas as ADIs. Vou checar se tem voto
em alguma delas. Peço a vocês um pouquinho de paciência para a gente poder dar uma olhada no que está acontecendo. Deixa eu só achar o prêmio aqui. Vamos lá. Classe ADI. Primeiro é 6675. 6675 nós já analisamos, tá? Vou colocar de novo na tela para vocês. Eu falei que ia ter visto. Falei que ia ter visto. Graças a Deus, foi o Nunes Marques. Quem sabe quando ele soltar o processo já posso ir a plenário. É provável. Vamos lá. Classe ADI 6675, vamos lá. Rosa Weber, Nunes Marques, vistas. Decisões, vamos ver se tem decisão publicada aqui. Tem decisão do Alexandre Moraes, deferido. Então, aquela da decisão milinar a de referendo, a de referendo não houve decisão publicada, pelo menos não está aparecendo aqui, há só o pedido de vistas aqui no andamento. Pelo menos não consta aqui na internet nenhuma decisão. O Alexandre devolve aqui e Nunes Marques pede vista em seguida, tá? Vamos dar uma olhada nas demais. 6676. É 676. Meus amigos. O circo está pegando fogo. O circo está pegando fogo. Aqui o 6676 parece que não foi encontrado. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá tendo movimentação no processo, tá? Tá essa instabilidade porque tá tendo movimentação no processo. Suspenso o julgamento, pedido de vista no Nunes Marques. Vamos ver se teve alguma decisão. Vista, suspenso o julgamento. 6676. Suspenso o julgamento. Deixa eu ver. 6677. Enquanto os dois primeiros sem decisão. 6677, vamos checar a DI. Nunes Marques pediu vista, iniciado o julgamento, vamos ver se teve decisão. Não também, ainda não, pelo menos não está publicado aqui. Dá uma olhada. Também aqui, Nunes Marques pedindo vista do 6677, vamos ver se teve decisão. Também não teve decisão. Bom, agora o pessoal para de bater no CAC Nunes aí, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. 6690. 6690, concluso com o relator ainda. Sergipe, tá errado o número. Não é essa aqui. 6690 não é. Vamos ver. 6695. Vamos ver o que vem aqui.
6695. Nunes Marques pedindo vista também. Vista Alexandre Moraes, decisão. Aqui, decisão do Alexandre Moraes, 27/4. Deixa eu ver, decisão vista ao ministro. Será que a publicação dele saiu aqui atrás? Vamos ver se eu consigo ver isso aqui. Após os votos dos ministros Rosa Weber e Fachin, propõe referendo da decisão tal. Faltou pelo requerente? Não, não é. Vistas Alexandre Moraes. E o WhatsApp está pegando fogo aqui. Complicado. Complicadíssimo, meus amigos. Vamos seguindo aqui, vou mostrar para vocês os outros, tá? Vamos lá. 6695 também, pedido vistas. Peço desculpa para vocês aí, que meu WhatsApp aqui tá fervendo, tá, pessoal? Me desculpem. Está recebendo as informações aqui. E fora do ar, 6634. 6634, Rosa Weber também. Esse aqui não está saindo. Nunes Marques aqui pedindo visto também. Vamos ver se teve decisão. Devolver os autos. Petição. Início do julgamento. Vista ao Alexandre Moraes. Não aparece decisão aqui. Só o pedido de vista. Vista, devolução dos autos agendado. Vamos que vamos. Colar. 6695, 6634. Vamos dar uma olhada agora na do Fachin, que é aquela bucha lá. Vamos lá. Sessão virtual, exatamente, sessão virtual. Foi rápido o nosso ministro Alexandre Moraes, devolveu aqui. Aí, isso aqui vai provavelmente manifestação dos amigos, pedido de vista do Nunes Marques, decisão do Fachin aqui deferindo, em 11/5, Fachin deferiu um pedido aqui, julgamento na lista para 17/9/2021, 24/9, suspenso, julgamento virtual, DI, pedido de vista, maravilha, pedido de vista, vamos lá. Fachin. Agora vamos dar uma conferida nas ADPFs. ADPF. Na sessão virtual já tem o voto? Vou dar uma olhada lá. ADPF suspenso, iniciado, sessão virtual. Eu voto pedido de vistas do Nunes, sessão virtual voto. Eu vou voltar lá, vou clicar na sessão virtual. Peço desculpa para vocês, pessoal, que eu tô bem tenso. Não sei vocês, mas eu tô bem tenso, tá? Tô bem ansioso, porque disso aqui depende o futuro do Brasil, tá? Se eles implementarem o desarmamento absoluto, acabou. Emerson, se você quiser entrar na live aí, me avisa, cara. Eu te mando o convite a gente comentar essas decisões aí, tá? Rede, Alexandre Moraes, suspenso pedido de vista, sessão virtual, nada, decisões, nada.
Vamos dar uma olhada no 6675, que foi o da liminar de referendo. O pessoal falou para clicar no sessão virtual, ver o que tem. Nada também. Nada, não está aparecendo a decisão aqui não. Não para mim. Decisões nada, sessão virtual nada. Mas é isso, pessoal. É isso. É na virada. Na virada. Na virada. Vai em sessão virtual, veja se está lá. Não, não está. Não está. Cliquei aqui no meu, não está. Talvez por causa do coisa. Essa noite, o Kid vai dormir segurando a coisa. É isso, meu amigo. O voto está na sessão virtual, então a sessão virtual não está abrindo aqui para mim. Tá? Mas já tem voto, parece que já tem o voto do Alexandre. Vi aqui no perfil do Fabrício, tem o voto do Alexandre, sim. Então, tem dois ainda. Tem dois por falta de um. Tem o da DPF, que eu vi aqui, e tem que ter o desse outro aqui. Eu vi lá no Fabrício. Por que eles fazem isso essa hora da noite? Porque todo mundo dormindo. Tá na 6619. Tá na 6619. Vamos dar uma olhada lá. 6619. Dei 6619. Relator Gilmar. Não. 6619 não é. Não é. 6619 não é. O Fabrício está comentando. Deixa eu ver se o Fabrício quer fazer uma live. Vou mandar para ele aqui checando os andamentos em live. Vou ler seus twitters aqui. Se não estiver de pijama e quiser entrar, está convidado. Só deixa eu responder. Em relação a isso, temos um bom plano. Passo em seguida. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui nos twitters do Fabrício Rebelo. Meu amigo Fabrício Rebelo aqui, deixa eu achar o Twitter. 6119. 6119. É a do Faquinha 6119. É aquela absurda lá. É aquela mais absurda de todos. Vamos lá. Nunes Marques, sessão virtual. Não aparece para mim, gente. Não aparece para mim. Não aparece a decisão do Alexandre. Não aparece. Não está aparecendo aqui para mim. Eu devo estar com algum problema no navegador. Eu vou pedir aqui, decisão de julgamento. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Não, parou, não tá. Eu vou achar isso aqui, amanhã eu comento com vocês. Não, eu tô no F5 aqui, faz uma cara, gente. Não tá abrindo para mim. Não tá abrindo para mim, mas tem o voto do Alexandre. O Fabrício já comentou o voto do Alexandre aí. Não, já fiz isso aqui. Deixa eu ver os twitters do Fabrício, que o Fabrício tem isso aí. Ai. Recebi no WhatsApp aqui. Voto, acompanhamento relator. Pedido de vista no Nunes Marques, Edson Fachin. Recebi no WhatsApp aqui. Aqui, recebi o voto. Recebi o voto no WhatsApp. Vamos, preparem os vossos corações
Vamos analisar o voto do homem. Do homem. É homem, és pó, e ao pó retornarás, né? Como todo homem. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui meu zap aqui para vocês não verem meu coisa do povo, tá? Deixa eu ver os comentários aqui em sumo. Coloquei os votos do ministro no grupo exclusivo. Valeu. Vou vender o guarda-chuva. Preço de custo. Eu compro. Quer dizer que ganhamos mais uns dias para podermos articular? Sim. Se for vender mesmo, eu compro. Grande Marcos Solon. Valeu, obrigado, cara. Obrigado pela força. Tá no grupo exclusivo o voto lá já, tá? Abre em outro navegador. Vou colocar o voto aqui para vocês, para a gente comentar agora de noite. Quem dorme com barulho desse, meus amigos? Quem dorme com barulho desse? Deixa eu dar um alô lá no grupo exclusivo do meu pessoal aqui. Pessoal, tudo bem? Vista do Nunes Marques, como vocês já devem estar sabendo aí, tá? Vou fazer um breve comentário aqui do voto do Faquinha. Amanhã na plataforma eu jogo os outros comentários sobre as ADIs, um comentário mais profundo sobre o voto, publicar também sobre as novas portarias e segue o baile. Parece que ele decidiu na DPF também, tá? Então, vamos tratar da DPF e também dos votos do Alexandre aí, tá certo? Forte abraço a todos vocês, muito obrigado pelo apoio. Vamos lá. Enquanto a vida há esperança, meus amigos, enquanto a vida há esperança, tá? Não temos o direito de esmorecer, não temos o direito de fraquejar, não temos o direito de desistir. Deixa eu achar antes aqui os comentários do professor Fabrício Rebelo, maior especialista do tema do país. Há um minuto, a verdade sobre os decretos de armas é bem simples. Sem o voto mais técnico que se esperava, que era do Alexandre de Moraes, eu esperava também, a derrubada de tudo é só questão de tempo. Não há votos para reverter o resultado. O tema só pode ser salvo por lei que revogue o Estatuto de Desarmamento. Atualização, julgamentos suspensos por pedidos do Nunes Marques. Se uma substância qualquer que seja não impede que alguém contraia... Tararara. Argumentos suscitados para a derrubada dos decretos de armas são juridicamente vergonhosos e materialmente falsos, todos eles. Tecnicamente, seria caso de condenar quem os invoca por litigância de má-fé e mantém o desafio permanente de os desmascarar em qualquer debate. Aliás, todos os leitores do Articulando de Segurança contrapontos ao desarmamento civil sabem perfeitamente como nada da retórica anti-armas se sustenta diante do confronto com fatos. Daí, inclusive, a enorme necessidade de perseguir quem trata tecnicamente destes temas, tá? Meus amigos, ainda há vida enquanto respiramos. Ainda a vida, deixa eu colocar eu entro muito pouco no passarinho comunista aqui, deixa eu colocar um salve aqui. Ainda respiramos. Nunes Marques pediu vistas. Show. Meus amigos, a coisa é complicada. Deixa eu encerrar aqui, já vou bater um papo com vocês, nós vamos comentar um dos votos do Alexandre de Moraes. Eu li o dispositivo do outro voto, da DPF, que eu expliquei para vocês, tá? Em relação às ADPFs, era para restaurar aquelas portarias, ele determina a restauração das portarias, olha só que interessante, só que ele faz isso logo quando novas portarias já estão valendo. É impressionante, tá? Como é que é? Sem alarde, abafo caso, qual? Vocês já deram conta que do nosso número, nós somos mais que o número de soldados. Não, irmão, nós não somos, não. Nós não somos. A sua conta está bem errada.
Bem errada, bem errada. Bem errado. Por que que eles voltam esse horário? Porque todo mundo está dormindo. E a repercussão vai acontecer só amanhã, tá? A noite vai ser longa. A noite vai ser longa. Vamos lá. Senhor ministro Alexandre Moraes, trata-se de um conjunto de ações. Deixa eu ver o tamanho dessa estrovenga aqui. Cara, tá um votinho comprido até. 17 laudas. Toma o seu café, o seu Rivotril junto com o delegado da Conha e vem comigo ler o voto do Alexandre Moraes e a gente vai tecendo alguns comentários aqui durante a live. Tapolão, estou abrindo uma loja, serei parceiro pro Armas. E sim, vou vender guarda-chuva a preço de custo. A meta é que cada brasileiro tenha um guarda-chuva em casa. Valeu, irmão, obrigado. Você sabe que teve lojista que nunca apoiou, nunca ajudou, nunca fez nada, que tá putinho porque eu tenho um projeto de trazer guarda-chuva a preço de custo, sabia? É, meus amigos, esse é o pessoal, esse é o pessoal. Deixa eu te dar o Rodrigo. Somos 500 mil ovelhas. Não, Rodrigo, somos 500 mil pessoas sem organização e sem comando, tá? Eu vou recomendar um filme para você, chama 300, tá? Os 300 não venceram a batalha lá, não fizeram o estrago que fizeram, tá? Morreram no final, mas mataram um monte de gente porque eles estavam de tanga vermelha. Eles fizeram aquilo lá, aquele estrago nas tropas de Xerxes no filme, porque eles eram organizados, tinham foco e estratégia. A função do ProArmas é organizar essas 500 mil pessoas, ter foco e estratégia. Só que como eu acabei de falar para você aí, acabei de falar para você, tem lojista ficando putinho porque eu tô querendo trazer guarda-chuvas para os associados. Os associados. O cara não ajuda, não quer ajudar e tá putinho porque eu tô querendo trazer guarda-chuva para o associado. O que é guarda-chuva, gente? Guarda-chuva é guarda-chuva. Isso é normal. Guarda-chuva, vocês não conhecem guarda-chuva? Guarda-chuva é super normal, super normal. Guarda-chuva é equipamento para proteger você da chuva. Não, Renan, guarda-chuva não é isso não. Guarda-chuva é guarda-chuva. Tá? Aqui nesse canal, guarda-chuva é guarda-chuva, furadeira é furadeira. Tá? Guarda-chuva é isso aqui, é para se proteger da chuva. E quem diz o contrário é esquerdista infiltrado querendo distorcer o que eu estou falando. Guarda-chuva é guarda-chuva, tá? Vamos ler aqui então. Então aqui, ó, se cada CAC desse 80 centavos por mês, a gente teria, sei lá, uma porrada, quase 500 mil por mês. Só que não dão, cara, não dão. É meia dúzia, é meia dúzia. Polon, seu exemplo arrasta. A poupança do guarda-chuva está na mão. Vamos que vamos essa madrugada. Vamos lá. É isso aí, Val. Guarda-chuva é guarda-chuva. É isso aí. Quem falar diferente é infiltrado querendo me fuder, distorcer minhas palavras. Guarda-chuva é guarda-chuva. Olha que legal aqui, ó. 500 mil CACs, nem 100 mil apoio pro Armas. Meu amigo, nem 10 mil apoio pro Armas. Melhora esse número. Nem 10 mil apoio ProArmas. Nem 10 mil. A maioria dos inscritos no ProArmas são de pessoas que nem arma não tem. Olha que legal, né? Olha que legal. Então vamos lá. Isso, guarda-chuva é umbrella. Pronto, guarda-chuva é guarda-chuva, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos ler essa estrovenga aqui. Trata-se de um conjunto de ADIs propostos por vários partidos. Dos decretos regulamentares da 10.826, especialmente os critérios e procedimentos de aquisição, posse e porte de arma para a população civil. Na 6119, o PSB questiona a validade do artigo 12, inciso 4º do 5123, redação do 9865, do artigo... 9865, gente, nem existe mais, tá? Vou pintar aqui 9865 nem existe mais. Do artigo 9, do 9785 nem existe mais. E do 9845, veja, a base da decisão são decretos que nem existe mais, que tratam de efetiva necessidade, presumindo a veracidade das declarações do interessado. Sustenta que a lei tal foi resultado da ponderação entre liberdade para adquirir armas e segurança da população
que estariam ameaçadas pela generalização da posse de armas advinda dos atos impugnados. Defende que a Constituição estabelece o dever dirigido ao legislador e à administração de controlar a posse de armas. A Constituição estabelece o dever de controlar a posse de armas. Onde? Em canto nenhum. Assim, pede que seja conferida interpretação conforme, tá, do artigo 4º do Estatuto do Desarmamento ao inciso 1 do Decreto 9785, que não existe mais, e ao 1.3 do 9845, também não existem mais. Deixa eu pegar aqui e pintar onde não existe mais. Como que faz desfazer aqui nessa estrovenga que pintou tudo aqui? Aí, despintou. Muito bem. A posse de armas de fogo só pode ser autorizada a pessoas que demonstrem concretamente, por razões profissionais ou pessoais, possuírem efetiva necessidade. Isso aqui é catastrófico. Isso aqui é catastrófico. Deixa eu pintar aqui. Na DI 6134, assim como nas ADPFs, o PSOL questiona a validade do decreto, e aqui ele vai resumindo todas as ADIs. Há impugnações apresentadas dos partidos políticos na ADI em face aos decretos novos. A nova regulamentação foi consolidada pelo 10.627, excluindo itens da lista de produtos controlados, dispensa o registro da prática de tiro recreativo não desportivo, presunção da veracidade da declaração de necessidade, e lista aqui o que os decretos mudou. O julgamento dessas ações foi pautado pelos ministros relatores, sessão virtual, ocasião que votaram pela inconstitucionalidade de vários pontos impugnados. O voto do ministro Fachin conheceu parcialmente do objeto, mas não está aparecendo, né? Deixa eu pôr aqui para vocês para aparecer. Deixa eu dar um zoom. O voto do ministro Fachin conheceu parcialmente do objeto em razão da revogação de parte teórica impugnado. No mérito, acolheu os pedidos, entendendo que a presunção de efetiva necessidade em favor do postulante de aquisição prejudica a atividade fiscalizatória, tá? Então, dizendo que você tem que provar efetiva necessidade por razões profissionais ou pessoais. Olha só. Olha que pérola. Ô, porcaria. Eu não estou conseguindo destacar isso aqui. Nossa. Meus amigos. Vamos dormir com um barulho desse. Que jeito. A DI tal também acolhe os pedidos apresentados, interpretação conforme. A limitação da munição vincula aquilo que forma diligente, proporcional, garante apenas o necessário à segurança dos cidadãos. Aí ele restringe o número de munições. Olha só. Olha só. Só pode ser autorizado no interesse da própria segurança nacional ou em razão do interesse pessoal do adquirente. Daí a Rosa Weber vem. Aí o Edson Fachin, Convenção Interamericana contra a Fabricação e Tráfico Ilícitos de Arma de Fogo. Ilícitos. Ilícitos. Deixa eu pintar aqui. Ilícitos. Mas todo mundo se lascou, né? Vamos ver. O Estado tem que prover políticas públicas para a proteção das pessoas. Como que você faz isso? Como que você faz isso? Desarmando as pessoas. Que legal. Como que você protege as pessoas? Impedindo que elas exerçam a legítima defesa. Impedindo que elas exerçam... É a melhor forma de proteger as pessoas. Que pessoas que você protege aqui? Os bandidos. Os bandidos. Os bandidos. É essas pessoas que eles estão protegendo aqui. Tem um modelo contemporâneo de segurança pública decorrente do direito internacional, ONU e OEA, que seria incompatível com a restauração de antigas políticas governamentais armamentistas fundadas em desígnios de natureza política e ideológica. Então, quem vai proteger a gente? A ONU e a OEA, tá? Você deixa a gente na merda, desarmado, fudido, quem protege a gente é a ONU e a OEA.
Vamos lá. Tá? Então, aqui, ó, Ítalo, como os caras vão se filiar se não tem interesse no assunto? Ítalo, mais da metade dos filiados não são CACs. A grande maioria nem arma pelo Sinarme não tem. Por que que eles se filiam? Porque eles, mais do que os CACs, entenderam que não é sobre armas isso aqui, meu amigo, é sobre liberdade. Liberdade. E tá aqui, quem quiser se tornar membro, proarmasbrasil.com.br, tá? Se torne membro lá, R$38 por ano, tá? Aqui, ó, o Guilherme é inscrito e não tem arma. Olha só. Olha só. Seguindo esse relato, o Estatuto de Desarmamento surgiu em um contexto de crise de segurança pública, que se seguiu à crise econômica dos anos 80, teria provocado a busca da sociedade civil por alternativas privadas de segurança. A edição do Estatuto teria tido êxito ao obter a entrega de 300 mil armas pela população, com impactos na redução da taxa de homicídios de 5% para 0,85%. Isso é mentira. Isso aqui é mentira. O estudo do CEPEDES mostra isso aqui, e as políticas de armamento reduzirem mais de 20% se for esse o critério. A ministra relatora aponta, esse aqui é os arrazoados da ministra, aquela montoeira de absurdo lá. Aí ele pediu vistas para melhor análise e vai julgar todos os processos. Então esse voto aqui é referente a todos os processos, tá? Está em debate a legitimidade constitucional de alterações promovidas no regramento infralegal do controle de armas de fogo em vigor, no Brasil, tá? Aqui, ó, membro 454, não sou CAC nem possuo arma. O que eu estou falando? A maioria dos interessados está pouco se lixando. Está pouco se lixando. E o pau está quebrando, a gente está se lascando aqui. Está pouco se lixando. Pediu vistas mesmo, tá? Esse é o ponto aqui, ó. Não vamos virar armamentista por decisão de ministro. Vamos virar armamentista quando tiver tanta gente armada que vai ser inviável fazer esse tipo de coisa, tá? Vamos lá. Eu vou pedir desculpa para vocês, vou ficar um tempo sem ler aqui as mensagens para eu ler o voto. Está em debate a legitimidade constitucional de alterações providas no regramento infralegal em vigor no Brasil. Em certa medida, a discussão alcança questões mais amplas, como a própria legitimidade do controle de armas, em vista de um alegado direito ao acesso às armas como consectário do direito à vida e integridade física e à legítima defesa. Isso aqui foi a argumentação nossa do Proarmas no nosso arrazoado, contra agressões e ameaças injustas. Isso em um contexto social de ceticismo de parte da população sobre a efetividade das políticas públicas de segurança enfrentando a criminalidade organizada. Que não funciona, porra! Que não funciona! Não funciona. No Brasil, a tradição jurídico-constitucional é de controle efetivo e rigoroso das armas de fogo, a par do processo histórico de ocupação do nosso território e de realidades regionais que preservaram tradições que relacionam com a posse de armas. Há uma inequívoca opção pela nossa ordem constitucional por reservar ao Estado a legitimidade para realizar o controle da fabricação, do comércio e do uso de armas, independente qual seja a política pública adotada para maior ou para menor no acesso às armas de fogo. Então, ele está dizendo aqui nesse parágrafo que existe uma política histórica, no processo histórico do Brasil, uma tradição constitucional de controle rigoroso das armas de fogo. Com base no quê? Porra nenhuma. Vamos lá. Ai, ai. Não, o pessoal tá me mandando aqui, o voto é o mesmo para todas, tá, pessoal? O voto é o mesmo para todas, tá? E eu faço minhas palavras do Fabrício. Se é um voto mais técnico, que era o do Alexandre, os outros vão vir avassaladores. Avassaladores. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Eu sou um dos filiados. Não sou CAC, apoio há 5 meses e vou cancelar para ser membro 454. Fisioterapeuta liberou ontem para eu fazer o teste de tiro. Legal. É isso aí. Vamos lá. A CF de 88 expressamente cometeu à União a competência para autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico.
respaldando a continuidade da tradição pela qual essa incumbência é exercida pelas Forças Armadas, como se verá, a União também exerce essa competência por meio de seus órgãos de segurança pública, notadamente a Polícia Federal. O Estatuto de Desarmamento estruturou a competência administrativa da Polícia Federal e do Exército Brasileiro, entre outros órgãos, para o exercício desse controle, para a edição dos necessários atos regulamentares. Grosso modo, resulta desse arcabouço uma normatização coerente com a prática internacional, com a escolha de critérios técnicos e procedimentos administrativos vinculados que visem a controlar, fiscalizar a matéria, prevenir a ocorrência de violações, normas de segurança e sinistros correlatos, coibir a malversação, o extravio de armas e acessórios, assegurar a responsabilização, inclusive penal, dos envolvidos. Esse panorama foi alterado pela edição de sucessivos decretos presidenciais, objeto das ações em julgamento, no momento em que ocorreu um debate na opinião pública e no parlamento a respeito da política de acesso às armas de fogo, especialmente sob viés do enfrentamento à criminalidade pelo cidadão comum. Considerando ainda a existência de várias proposições legislativas sobre o tema, caberá ao Congresso Nacional deliberar sobre eventual alteração do Estatuto de Desarmamento. Isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante na medida que ele provoca o Senado, tá? Na medida em que ele provoca o Senado para que se posicione. Eu vou copiar esta merda aqui e vou mandar, deixa eu tirar da tela aqui, vou mandar para o Marcos Duval. Tá? Conversamos hoje, inclusive, sobre isso. Hoje não, na verdade, ontem, né? Ontem. Mandei aqui para o Marcos Duval e a gente segue aqui. Vamos lá. Valeu, obrigado ao apoio. Vamos lá. Em que pese o teor das justificativas... por que isso aqui é importante? Deixa eu explicar a vocês por que isso aqui é importante, tá? Deixa eu apagar esse vermelhão aqui que está esculhambando. Por que isso aqui é importante? Um abraço aí para a oficina Car Center do Júnior aí, e para o filho dele de 2 anos. Tá? Vamos lá. Por que isso é importante? Ele diz que a Constituição e tal, não sei o quê, se pauta em ditames de controle da União, da Polícia Federal, essa coisa toda. Aí diz que os decretos alteraram isso aí, objeto dessas ações, no mesmo momento que ocorre um debate na opinião pública e no parlamento. A respeito da política de acesso às armas de fogo. Então ele despreza completamente o referendo de 2005 e fala, não, mas estão debatendo isso aí no legislativo, especialmente sobre o viés do enfrentamento à criminalidade pelo cidadão comum. E isso aqui é interessante porque não é esse o viés. Não se pretende enfrentar a criminalidade. Isso aqui é um equívoco maldoso para confundir mais uma vez legítima defesa ou segurança privada com segurança pública. De novo o troço ali, tá? Isso aí é um equívoco maldoso. Não se confunde segurança privada com segurança pública. E aqui está sendo feita essa confusão, não se sabe por quê. Ele vai, considerando ainda a existência de várias proposições legislativas sobre o tema, caberá ao Congresso deliberar sobre eventual alteração do Estatuto de Desarmamento. Isso aqui nos dá uma esperança. Por quê? Tá? Por quê? Ninguém dorme hoje, Marco. Ninguém dorme hoje. Isso aqui nos dá uma esperança. Por quê? Porque ele reconhece a competência do legislativo em tratar do tema. Qual que é a diferença disso aqui para o Fachin? A diferença é que o Fachin quer acabar para sempre com isso aí. Para sempre. O Alexandre ainda reconhece a competência do legislativo. Raro isso hoje, um ministro reconhecer a competência do legislativo. Então, Alexandre reconhece aqui a competência do legislativo, tá? Exatamente, esse que é a merda. Dá uma bosta, desde a época do Benê era assim, dá uma merda,
Todo mundo vai, ai meu Deus, o que dá para fazer? Aí o Benê foi lá, resolveu a porra, todo mundo desapareceu, abandonou o cara. Aí tá. Aí esse ano deu uma merda lascada com essas ADIs, todo mundo, o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para ajudar? Aí nós conseguimos a suspensão. Aí todo mundo desapareceu, tá? Desapareceu, começou a difamar, esculachar o trabalho que a gente está fazendo, né? Fazer de conta que está tudo bem. Aí deu merda de novo, aí todo mundo depois, ai meu Deus, e agora, e agora, e agora? Vamos ajudar, vamos ajudar. E aí, depois desse pedido de vista, vai sumir todo mundo de novo. Vai sumir todo mundo de novo. Olha que merda. Mas vamos lá. O Rodrigo Costa, ele tá impaciente. Todos ficam nessa palhaçada. Veja o resultado e pronto. Fica igual o João Kleber e o Rodrigo Flaro. Então, o Rodrigo Costa, o resultado é o seguinte, tá? O Cássio Nunes pediu vistas, tá? E o Alexandre de Moraes deu um voto acompanhando o relator. Tá ok? Pode dormir, tá? Pode dormir, que eu não sou seu empregado. Tá bom? E mais outra palhaçada sua aqui, eu encerro a live e vou fazer lá no espaço fechado para quem me ajuda. Tá bom, ô palhaço? Em que pese o teor das justificativas publicamente assumidas por autoridades federais para a edição do conteúdo impugnado, seja na exposição de motivos dos decretos em comento ou nas razões apresentadas nos autos, deve-se reconhecer que o novo regramento importou na adoção de um novo marco regulatório em relação ao controle de armas. Tais justificativas tangenciam argumentos sobre transparência, simplificação, desburocratização e previsibilidade de critérios e procedimentos relacionados à aquisição, posse-porte de arma e munição. Mas na prática tratou de ampliar o nível de acesso ao armamento a pessoas que não satisfariam os requisitos legais. O mais interessante é o seguinte: onde está isso aqui nos decretos? Onde está isso aqui nos decretos? Onde que está isso aqui nos decretos? Mostra-se convincente, assim, a tese dos requerentes, segundo a qual há inconstitucionalidade por extrapolação do poder regulamentar, na medida em que o Poder Executivo subverteu a política pública de controle de armas, tal como o Legislativo, na lei tal, impondo em afronta à repartição constitucional de competências a divisão funcional entre poderes efetiva de políticas públicas vitais para a segurança do Estado. Conceito de lei em seu sentido clássico. Conceito de lei. Os estudos apresentados pelo PSOL são fakes, bem lembrado. Bem lembrado. Deixa eu pegar o nome daquele cara lá, que se ele comentar de novo aqui, eu encerro a live e vou fazer lá na plataforma fechada. Para largar a mão de ser babaca. Tô me fudendo aqui, 1h da manhã, o cara vem com a conversa desse, se fuder. O conceito de lei no estilo clássico liberal como resultado da atuação no parlamento, dentro da ideia de separação de poderes, tinha como função definir uma ordem abstrata de justiça com pretensão de estabilidade e permanência sobre a qual os cidadãos poderiam planejar suas vidas com segurança e certeza, conhecendo os limites da liberdade que a lei oferecia e o alcance exato da permissão legal à submissão ao poder público. Hoje, diferentemente, a lei, além de definir uma situação abstrata com pretensão de permanência, busca implantação de políticas públicas. Olha o perigo. Isso aqui é o perigo. Ó. É o julgador. Isso aqui é o progressismo atuando. Ó. Cadê meu mouse aqui? Perdi ele. Isso aqui é o progressismo atuando. Ó. Busca a implantação de políticas públicas, o estabelecimento do modo e dos limites de intervenção do Estado na economia, fiscalização das atividades privadas e na própria resolução de problemas concretos e singulares. Olha o perigo disso aqui. O que isso aqui quer dizer? Ele está dizendo que a lei, mais do que definir uma situação abstrata, tá?
a lei, mais do que definir uma situação abstrata... Não adianta bloquear o Ítalo, porque continua vendo a live, você entendeu? Continua vendo a live, aí vai ter acesso à informação de graça de anos de estudo aqui para ficar me esculhambando depois. Olha a gravidade disso aqui. A lei, mais do que definir uma situação abstrata, que é o conceito do direito positivo, com pretensão de permanência, ela busca a implantação de políticas públicas e estabelecimento de modo e dos limites de intervenção do Estado na vida dos outros. O que ele está dizendo? Que a lei indica formas deles intervirem na vida dos outros, que vai além da lei. Que vai além da lei. Entender a gravidade disso aí? Não poucas vezes, principalmente no campo do direito administrativo, em que se ordenam políticas públicas singulares, caracterizadas pela contingência e singularidade de situações específicas, o conteúdo das leis passou a se aproximar daqueles tradicionalmente veiculados por regulamentos necessários para disciplinar matérias destinadas a articular e organizar fomento, emprego, crescimento... É aqui ele está dizendo inflação, aqui ele está dizendo novamente isso, ó. Novamente isso, é que a lei vai além da lei e começa a gerar efeitos para alterar a realidade, tá? Essa inflação legislativa, decorrente da ampliação da utilização de leis formais emanadas do parlamento, para uma ampla normatização, foi se acentuando no desenvolvimento do Estado liberal durante o século XIX, em especial na Revolução Industrial e posteriormente no século XX, com a chegada do Estado do bem-estar social, tornando-se necessário repensar o tradicional conceito de lei, imaginado pelo pensamento liberal clássico. Então, olha a gravidade disso aqui. Ele está começando a dizer que a lei tem o espírito da lei, a força da lei, que vai além da lei e muda a realidade das pessoas. E aí ele julga além da lei ou inventa uma lei. Para quem não sabe, o chamado bem-estar social é o esquerdismo adotado hoje pela maior parte da Europa. Vamos lá. Assim, o poder público passou a concentrar-se na elaboração de metas e política regulatória e fiscalizatória de diversos setores da economia, descentralizando a realização de serviços públicos, permissões, tarará, tarará, tarará. Valeu, irmãozão. Obrigado pela força aí, velho. Falando nisso, preciso conversar com você, viu? Preciso conversar com você sobre Alagoas depois. O pessoal que está assistindo aí tem que entender que à medida que você vai lendo isso aqui, você fica puto, você precisa dar uma pausa. Você precisa dar uma pausa, porque senão você surta. Senão você surta, tá? Senão você surta. Depois eu vou... Essa live aqui é para quem está assistindo agora. Amanhã eu vou... Tiago, manda depois mais informações aí, eu tento te ajudar, tá? Vamos lá. Eu já vi, Tiago, eu já vi sua mensagem. Entre em contato comigo depois, eu vejo o que eu posso ser para te ajudar. Vamos lá. Em relação à produção normativa, portanto, houve uma evolução nas tradicionais ideias de tripartição dos poderes, mantendo-se, porém, os seus dogmas do John Locke. O poder legislativo é aquele que tem o direito de fixar as diretrizes como força de sociedade política e será empregado para preservar os seus membros. Quanto ao poder regulamentar do presidente da República, a Constituição, no seu artigo 84.4, prevê que lhe compete privativamente expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei. Os regulamentos, portanto, são normas expedidas privativamente pelo presidente, cuja finalidade principal é facilitar a execução das leis, removendo eventuais obstáculos práticos que podem surgir em sua aplicação. E se exterioriza por meio de decreto, sendo, pois, como reembolsava Marcelo Caetano, importante fonte de direito administrativo. Na clássica lição do Carlos Veloso, os regulamentos, na precisa definição do Oswaldo Aranha,
Madeira de Mello, são regras jurídicas gerais, abstratas, impessoais, envolvimento do Estado, tarará, vir tornar efetivo o cumprimento da lei. Isso aqui, tudo aqui é encheção de linguiça, tá, gente? Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com o que está sendo decidido aqui. O exercício do poder regulamentar do Executivo situa-se dentro da principiologia constitucional da separação de poderes. Salvo em situações de relevância e urgência, o presidente da República não pode estabelecer normas gerais criadoras de direitos e obrigações por ser função do Poder Legislativo. Assim, o regulamento não pode alterar a disposição legal, tampouco criar obrigações diversas previstas na legislativa. Isso aqui é tudo norma geral. Isso aqui é o que a gente está cansado de saber. Tá? Isso aqui é o que a gente está cansado de saber. Isso aqui é o que a gente está cansado de saber. E os decretos não ultrapassam coisíssima nenhuma. Porque se ultrapassa, eu quero ver mostrando aqui onde ultrapassou e por quê. Cara, não li. Se você puder me mandar um exemplar, eu leio, tá? Vamos lá. Essa vedação não significa que o regulamento deva reproduzir literalmente o texto de lei, pois seria flagrante inutilidade. O poder regulamentar somente será exercido quando alguns aspectos da aplicabilidade são conferidos ao Poder Executivo. Esse ponto aqui é expresso, tá? A lei de regulamentação de armas, que eles chamam de Estatuto de Desarmamento, é expressa mais de uma dúzia de vezes para o poder regulamentar, conforme regulamentação, conforme regulamentação, conforme regulamentação, conforme regulamentação. Porra! Que deverá evidenciar e explicitar todas as previsões legais, decidindo a melhor forma de executá-la e, eventualmente, inclusive, suprindo lacunas de ordem prática ou técnica. Conforme regulamentação, está expresso lá, conforme regulamentação. A partir da emenda constitucional 32, o texto constitucional brasileiro passou a admitir, sem margem para dúvida, os decretos autônomos do chefe do executivo com a finalidade de organização da administração pública, pois o artigo 84 permite o presidente dispor, mediante decreto, sobre a organização da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, por equipará-los aos demais atos normativos primários, inclusive lei, e, consequentemente, afirmar seu absoluto respeito ao princípio da reserva legal. A Constituição de 88, apesar de reservar a primazia, não concedeu um monopólio da função normativa ao Poder Legislativo, estabelecendo outras fontes normativas primárias, tanto o Executivo, medidas provisórias, quanto o Judiciário, Poder Normativo Primário, Conselho Nacional de Justiça. O que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui? Curioso que a separação de poderes se aplica para o Executivo, mas não se aplica ao Judiciário. Por favor, peço para a Natália me mandar seu endereço, que eu lhe envio uma cópia do livro. Avenida Afonso Pena, 3502, Sala 5, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ou, perdão, 3504, edifício Empire Center, tá? É a sala do ProArmas lá, pode mandar para lá. Aqui ele está falando nada mais, nada menos que o poder regulamentar decorre da Constituição e que a função de legislar não é exclusiva do Legislativo, que o presidente pode sim, criar elementos legislativos como os decretos regulamentares, através da delegação do artigo 84. A norma prevista no artigo 84, conforme Carlos Brito, verdadeira autorização, constituída de regulamento autônomo, pois, conforme destaca pelo ministro Ela Inglês, nenhuma ofensa houve no princípio da reserva legal, parará, parará. Aqui ele está falando que o presidente pode regulamentar. O que se tem no caso, entretanto, vai além da mera complementação do conteúdo legislativo. Ótimo, tudo bem. Ele entendeu isso aqui? Ótimo. O único desafio, a única pergunta que eu faço é onde e por quê? Onde e por quê? Onde e por quê? Um abraço, um beijo aí para Fabiana Barroso, amigona nossa aí. Onde e por quê? Por enquanto aqui foi só teoria geral, tá? Ele dizendo que a lei vai além da lei
e que o presidente tem o poder de fazer isso, mas aqui ele fala que o presidente extrapolou. Vamos ver por quê. Mesmo em relação aos aspectos que, mesmo antes da edição dos decretos impugnados, já eram tratados em sede regulamentar, inclusive com fundamento da delegação expressa da própria lei, é o que eu estou falando aqui, delegação expressa da própria lei, que fala que, conforme a regulamentação, não houve fidelidade e aderência ao que a lei dispõe. Vamos ver. Vamos ver. Essas alterações transgridem em respeito à própria ideia de controle do material bélico, que é um mandado verbalizado pelo próprio texto constitucional. Então, o próprio texto constitucional fala que tem que controlar o material bélico. Até aí, sem problema, não há qualquer não há qualquer enfrentamento. Não há qualquer enfrentamento, é normal. É normal. Isso porque aumenta o acesso de mais indivíduos a mais equipamentos bélicos, inclusive armamentos mais perigosos, ao mesmo tempo que mitiga ferramentas de controle como autorização, registro, exame de requisito, possibilidade de rastreamento. Não houve mitigação de nenhum desses aqui. Ainda há o registro, ainda há autorização, ainda há os exames, ainda há possibilidade de rastreamento. Ai, ai. Para o cara que falou assim, nós somos 500 mil CACs, é maior que a força de segurança. A gente não consegue se organizar para andarmos juntos e trabalharmos juntos, nem para ir numa manifestação. Você acha que vão fazer qualquer outra coisa? Ai, ai, Jesus amado. A Constituição e a Lei 10.826 determinam que o Estado exerce controle criterioso de pessoas que terão acesso a armas de fogo. Até aqui, sem problema. As alterações promovidas pelos decretos impugnados no sentido contrário pretendem ampliar a base de acesso a armamentos e um verdadeiro estímulo à busca da população civil e instrumentos. Onde? Pergunto de novo, onde está isso aqui? Onde? De acordo com o IBGE, a população total estimada em 2019 foi de 210 milhões de pessoas, sendo 149 milhões adultos, 20 anos ou mais, recorte que compõe aproximadamente 71% do universo total. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública traz o número de registros ativos de arma de fogo no país, dos dados correspondentes ao mês de agosto. A soma de ambos nos oferece um retrato, no mínimo, das armas legais de circulação. 2 milhões, gente, 2 milhões. 2 milhões num universo de 149 milhões de pessoas. É nada. É nada. É nada. 2 milhões é nada, sendo que as pessoas têm mais de uma, então aqui não dá 1 milhão de pessoas. Os dados do anuário citado apresentam discrepar dos dados do Small Arms Survey, que estimou em 2017 uma quantidade de 8 milhões de armas registradas no Brasil, que somada ao número de 9 milhões de armas não registradas, daria um total de 17 milhões nas mãos de civis, ficando em sexto lugar do mundo. Ele está nos comparando aos criminosos. Ele está jogando na nossa conta todo esse conteúdo de armas ilegais. Ilegais. Com base nesses dados mentirosos desse Small Arms. Puta que pariu. Me dá um segundo aí, vou pegar um negócio e já volto. Meus amigos, meus amigos, meus amigos, a situação... Vocês percebem? Vocês percebem a arquitetura da decisão? Ela começa com uma sequência de questões de teoria geral que não afeta em nada
que vão do nada para lugar nenhum, redizendo aquilo que não é, e depois começa a distorcer dados. Distorcer dados. Ele está restringindo simplesmente porque os criminosos têm 17 milhões e 500 mil armas. Os criminosos. Criminoso não demonstra efetiva necessidade. Pode, a gente mencionou isso aí, vamos mencionar de novo. Obrigado, viu, Rafael? Obrigado. Pessoal que quiser se tornar membro, tá o site aqui, proarmasbrasil.com.br, tá? Vamos lá. A efetiva necessidade é um dos critérios flexibilizados pela nova regulamentação. É um pressuposto mencionado 3 vezes na Lei 10.826. Sua declaração é requisito para aquisição de arma de fogo. Sua declaração, Jesus, declaração. Declaração é diferente de comprovação. A comprovação é requisito para o porte. Exatamente. A declaração para a posse, aprovação para o porte. E sua demonstração é exigida para a concessão do porte de arma de fogo de uso permitido. Tranquilo. No projeto de lei original que chegou à Câmara, proveniente do Senado, exigia-se para a aquisição da arma de uso permitido a demonstração da efetiva necessidade, mas a redação foi modificada no substitutivo, que incorporou as solicitações de 2 parlamentares para alterar o respectivo vocábulo, passando a requerer somente a declaração. É esse o ponto. Como que votou junto com o Fachin, se é esse o ponto? Ai, ai. Neste contexto, eles devem ter, porque deve ser amigo dos bandidos, cara. Sobe o morro e conta. Nesse contexto, a instrução normativa tal, DPF 23/2005, estabeleceu o procedimento para autorização para a aquisição de arma de fogo de uso permitido fosse expedida pelo SINARM, permitindo que a autoridade exigisse do solicitante documentos adicionais para comprovar sua efetiva necessidade. Essa aqui, ó, é o documento, é a instrução normativa da Polícia Federal, da época do Lula, que exigia comprovação da efetiva necessidade, permitindo que a autoridade exigisse do solicitante documentos adicionais para comprovar a efetiva necessidade. E em relação ao porte, o mesmo diploma previa que a efetiva necessidade fosse verificada pelo policial no momento da entrevista com o interessado. Isso aqui é da época do Lula ladrão, ó, que inviabilizou a aquisição de arma contra a lei. Contra a lei. Ainda sob a vigência do decreto 5123 de 2004, a instrução normativa 131 revogou a 23, mas não manteve a possibilidade da autoridade exigir documentos adicionais para comprovar a efetiva necessidade, nem obrigou o policial a verificá-la na entrevista para concessão do porte. Passada mais de uma década, o decreto 9865 criou a ideia de presunção de efetiva necessidade, alterando o 5123, 9865, para estipular que as informações prestadas nas declarações de efetiva necessidade fruíssem da presunção de veracidade. Segundo a exposição de motivos da norma, a alteração buscava superar o subjetivismo da exigência, que teria causado muitos indeferimentos. Exato. Por isso é declaração, não é demonstração, é declaração. Os decretos 5123 do Lula e 9865 do Bolsonaro foram subsequentemente revogados pelo 9785, que preservou a nova ideia de presunção da veracidade da declaração de efetiva necessidade, porque é o que está na lei, e restringiu as hipóteses de indeferimento, especificamente quando o pressuposto em questão aos casos que houver comprovação documental de falsidade.
ou seja, critérios objetivos para concessão da posse. O decreto foi revogado e substituído pelo 9845, no qual constam os mesmos preceitos atinentes à presunção de declaração de efetiva necessidade e a possibilidade de indeferimento tocante à efetiva necessidade somente com base na prova documental de falsidade. Obrigado, Thiago. Obrigado pela consideração. Exato, Cássio. A presunção de inocência só serve para bandido. Só serve para bandido. Perceba, ó, ele está botando em conta aqui as armas dos criminosos. Dos criminosos. Atualmente vigente a Instrução Normativa 174. Não está vigente a 174. Está errado isso aqui. Isso aqui está errado. Tá? Já está na 180. Revogou a 131 sem conferir novos contornos a pressuposto de efetiva necessidade. A nova norma ela dispõe sobre ela, salvo necessidade de sua presença, nos casos de aquisição de arma de fogo e uso permitido de porte. A lei 10.826, então regulamentado pelo 5123, tanto na redação original quanto na alteração incorporada a partir do decreto 6715, exigia que o interessado apresentasse sua declaração de efetiva necessidade acompanhada de fatos, circunstâncias justificatórias do pedido para aquisição da arma de fogo. Quanto ao porte, o decreto fez emissão às exigências do Estatuto, sem acrescentar novos contornos de efetiva necessidade. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os registros de arma de fogo ativos, tanto no âmbito de segurança e arma quanto arma, têm crescido substancialmente nos últimos anos. Tem mesmo. Tem mesmo. De acordo com o levantamento realizado pela mídia e por algumas ONGs, o registro de armas de fogo aumentou em 8 vezes. Assim, em que pese a justificativa apresentada pelo Poder Executivo, impôs-se reconhecer que a flexibilização do procedimento importou em indevida flexibilização do próprio critério legal estabelecido para autorizar em análise, estava ao alcance da administração pública editar regulamento mais detalhado, com critérios e procedimentos claros e específicos, a fim de eliminar o alegado subjetivismo, como lhe é facultado pela própria lei e na prática decorrer de instrução normativa, que estava na IN da Polícia Federal, que ferrava todo mundo, a IN 23. Ao presumir a veracidade das declarações apresentadas pela própria pessoa interessada, o decreto impugnado efetivamente debilitou a própria capacidade dos órgãos da União em averiguar a adequação do pleito e regramento legal, o que na prática importou em um grande contingente de interessados com acesso indevidamente facilitado à aquisição de armamento. Facilitado onde? É quase impossível comprar arma no Brasil. É uma burocracia quase invencível. Deixa eu mudar a cor disso aqui. Facilitado. É para acabar, viu? Pessoal, terminando a live aqui, eu vou deixar lá no modo privado, tá? E vou jogar esse conteúdo dentro do espaço de membros, tá? Na verdade, essa alteração descaracterizou a própria natureza administrativa do ato em questão, de autorização, permissão, discricionária precária, para verdadeira licença concedida de forma quase vinculada no interesse do administrado, considerando que a utilidade em questão posta ao armamento foi constitucionalmente tratada como interesse regulado pelo Estado, deve prevalecer o interesse público no exame de criterioso do pedido de autorização, sendo que dispensa da demonstração de que o interessado se enquadra no permissivo legal. Equivale a uma indevida renúncia à competência que, como visto, tem fundamento na própria Constituição. Isso aqui é linguiça, tá? Isso aqui é nada. Está dizendo que a alteração
por tornar objetivos os requisitos, afeta a Constituição, que por sua vez diz que é competência da União fiscalizar. Não tem nada a ver isso aqui. Bem lembrado, pedido de vista não é eterno. Vamos lá. Seguindo o elenco de alterações regulamentares, observo que estabeleceram novas balizas para a classificação de armas de uso permitido, transpondo... Exatamente, não, ministro, cita os 20% de redução. Que eram considerados de uso restrito, registrados e autorizados pelo Comando do Exército, para a categoria que permite sua aquisição e porte, desde que preenchidos os requisitos legais. Relevante. Você entra pela plataforma lá, pelo Nutror, tá? Pelo Nutror. O decreto 9493, de 18, estabelecia regulamento para fiscalização de produtos controlados sob o controle do Comando do Exército, tais quais as armas de fogo de uso restrito, definido por exclusão que as armas de uso permitido seriam todas aquelas não elencadas como de uso proibido ou de uso restrito. O ato normativo foi revogado pelo decreto 10.030, que também introduziu novo regulamento, cujo conteúdo atualmente atualizado pelo 10.627, refletiu as alterações classificatórias já promovidas pelo 9845, 46 e 47. Por exemplo, desde o 3665/2000, passando pelo 9493/18, considerados de uso restrito, arma de porte que demonstrasse energia cinética superior a 400 joules. Tal patamar foi elevado por decretos a 1.620 joules. Porque a gente via com isso aqui desde Getúlio Vargas. Se você quer buscar lá atrás, busca lá no Getúlio Vargas, de ditador para ditador. A delimitação de armas de uso permitido, restrito ou proibido seria, em regra, tema da discricionariedade técnica do Comando do Exército Brasileiro. Não haveria, a princípio, fundamento constitucional para se indicar validade nas opções técnicas adotadas pelo Exército a respeito das características que justificariam a classificação de um dado armamento em uma dessas categorias. O projeto que determina a arma de fogo, diâmetro do cano, energia de disparo, velocidade do projeto, precisão, alcance, capacidade de tiro, envolve usos e aplicações a serem avaliados pelo corpo técnico especializado, assim também em relação ao regramento de cada categoria, sobre os quais sujeitos estarão autorizados a fabricar, comercializar e adquirir cada tipo de armamento e as condições e responsabilidades por cada atividade. O pessoal que estava perguntando dos calibres está aqui, ó. O BO dos calibres está aqui. Tá? Mas isso aqui não é de todo ruim. Porque ele está dizendo que cabe ao Exército dizer o que pode e o que não pode. Cabe ao Exército dizer o que pode e o que não pode. O problema é o Exército fazer isso ao nosso favor, né? Ô, Ângelo, se você não tá querendo comprar, cara, eu tô, e se você quiser vender, tô comprando, tá? Tô comprando. Se existem tantas armas ilegais, não é pela ineficácia do armamento? Exatamente, exatamente. Boa noite, Paula. O referendo também não foi citado aqui, tipo, foda-se, a vontade do povo, foda-se. O Nunes, ele vai fazer visto o tempo que o mínimo possível, porque a pressão vai ser terrível, terrível. Trata-se de matéria sujeita a uma reserva de administração que deve atender não apenas imperativos operacionais do Exército, exclusividade sobre equipamento, contrapor poder militar do Estado, mas também razões de segurança pública por fundamento semelhante, qual seja, não permitir circulação de material bélico que capacite a criminalidade a se contrapor à legitimação dos órgãos de segurança. Mais uma vez aqui, ele nos compara com criminosos. Ele fala que a arma lícita tem que ser controlada para não permitir a circulação de material bélico que capacite a criminalidade. O material bélico da criminalidade já chega lá. As armas que são tratadas aqui não estão com o crime. Não estão com o crime. Ítalo, o que eu faço com o meu RT 627? Vende para mim, eu compro. Eu compro. Polon, os outros ministros podem fazer algo que anule o pedido de vista e acabar com o nosso legítimo com brevidade? Podem. Podem. Podem.
No entanto, é relevante anotar que a modificação do critério... Valeu, Renan. Forte abraço, meu irmão. No entanto, é relevante anotar que a modificação do critério importou na recategorização de uma quantidade significativa de armamento a ponto de mitigar a diferenciação entre armas de uso permitido e os restritos segmentos das armas leves portáteis. A brusca ampliação das armas acessíveis a um grande contingente de interessados, também intensamente ampliados por um curto lapso de tempo, evidencia uma grave omissão do poder público em adotar cautelas adequadas para a prevenção de minoração dos riscos envolvidos. Mencione, por exemplo, que o novo regulamento liberou calibres capazes de comprometer coletes e blindagens balísticas nível 3A, patamar de equipamentos considerados de uso permitido. Mentira! Não existe calibre permitido que rompa o 3A. Os permitidos vão até o 357, ele para no 3A. A Polícia Militar de São Paulo adota os níveis 2A e 3A para coletes, ao passo que a PM Rio de Janeiro usa o 3A e o 3, o Departamento de Segurança Presidencial publicou edital para blindagem 3A, a Força Nacional de Segurança adota o 3A, conforme edital, estação da parecer preponderante os equipamentos das forças policiais, existentes editais, compras e outros níveis de proteção, também busca adquirir coletes simulados, que não protejam algumas das novas armas de uso permitido, 2A para PMDF, Santa Catarina 2 para PMMG. Considerando que grande parte dos órgãos de segurança do país... Então, aqui, ó, a preocupação dele é a arma de origem lícita, até o 44 Magno para no 3A, então. Ele está dizendo que as armas de origem lícita vão atirar na polícia. Os criminosos já têm arma. Os criminosos já têm arma. Os criminosos já têm arma. Isso aqui não vai afetar o crime. Considerando que grande parte dos órgãos de segurança do país enfrentam dificuldades orçamentárias que limitam o seu adequado aparelhamento, é temerária a redefinição de critérios pela qual o acesso às armas com maior poder de fogo é abruptamente ampliado. Como se as armas lícitas fossem cometer crime, pelo amor de Deus. A ausência de coordenação com os demais órgãos do Sistema Único de Segurança Pública, ou ao menos um diferimento temporal para o implemento dessas medidas, visando a possibilitar a adaptação e preparação dos demais órgãos, implica um evidente prejuízo à efetividade das políticas de segurança pública em curso em todo o país. Portanto, pretendeu-se uma verdadeira guinada na condução da política pública de controle de armas de fogo, o que não é possível ser alcançado mediante regulamentação de dispositivos legais que preconizam o rigor seletivo do acesso ao armamento. O que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui? Tá? Que como a segurança... Olha o raciocínio. Olha o raciocínio. Como a polícia só tem blindagem 3A, os calibres permitidos romperiam essa barreira de blindagem, e por isso, porque o Estado não tem dinheiro para comprar um colete melhor, você não pode comprar arma legal. Vocês entenderam isso aqui? Agora, olha a loucura que é isso aqui, porque a arma do crime não é afetada por isso. A arma do crime não é afetada por isso. E até agora ele não mostrou em que ponto se extrapolou o poder regulamentar, nem por quê. Some-se a isso o aumento nos limites de armas e munições à disposição de particulares para aquisição sem necessidade de demonstração de qualquer justificativa. A portaria 51 do COLOG previa limites para aquisição de arma pelos CACs que foram elevados pelo 9846 na razão de 5 vezes colecionadores, 3,75 vezes atiradores e 2,5 vezes caçadores. Essa ampliação não dispensou outras formalidades. O CAC deve obter seu certificado de registro junto ao Exército, preenchendo diversos requisitos, as armas do seu acervo devem ser cadastradas, sendo que a aquisição requer a apresentação do seu CR, entre outros documentos, assim como autorização para compra.
O decreto 9846 também permitiu que o CAC adquirisse armas de uso permitido em quantidade superior aos referidos limites, desde que autorizado pelo Comando do Exército, tanto ao exigir que tal autorização fosse apresentada no momento da aquisição de tais armas excedentes, o diploma aparentou estender a possibilidade de ultrapassar os limites também para as armas de uso restrito, ao fazer referência a esses dois do CAPT. É importante notar que a Portaria 51 já permitia anteriormente que o atirador desportivo nível 3 solicitasse autorização para adquirir um número de armas além do limite nela previsto, mas não estendia tal possibilidade aos demais CACs. Ó a porcaria dos níveis lá, ó. Ó quem que inventou a merda dos níveis lá, ó. Beijo pra ele. Beijo pra ele. Pela atual disciplina estabelecida pelo 9846, a portaria do 136 do COLOG reiterou a possibilidade do CAC adquirir armas de uso permitido além dos limites, mas não prevê a aquisição de armas de uso restrito excedentes. Tampouco regulamentou os requisitos ou procedimentos para autorização de aquisição de armas além do limite. É para proteger a vida do bandido, o Oruan. É para proteger a vida do bandido. Não há qualquer razoabilidade na extensão desses limites a patamar tão elevado, pois se limita a possibilidade de controle sobre situações excepcionais. Formação de grandes acervos bélicos privados que efetivamente reclamam maior atenção dos órgãos estatais. Naturalmente, o atirador desportivo poderá formar um acervo significativo de armas se desenvolver essa atividade em nível realmente competitivo. Mas mesmo considerando essa possibilidade, o patamar de 60 armas de fogo, dentro de uso permitido e restrito, é injustificado em situações usuais de prática desportiva, especialmente para atiradores iniciantes com pouca prática no desporto. No ZEL, onde se pressupõe mais substancial arsenal de cada pessoa é capaz de obter, o número de proprietários de armas de fogo com acervo superior a 60 não chega a 1%. Faz um estudo. Faz um estudo para ver no Brasil quantos tem mais de 60. Não chega a 0,5%. Não chega a 0,5%. Não dá 0,5%. Porra. A nova regulamentação, já que é assim, para fazer o comparativo, quem que tem mais de 60, pega mesmo com autorização quantos CACs tem até 60. Quem tem acervo superior a 60? A nova regulamentação também mitiga a exigência de lei, faz a respeito da comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica, atribuindo ao Ministério da Justiça a regulamentação sob forma pela qual a Polícia Federal deverá credenciar profissionais responsáveis pelas comprovações. Cara, sempre foi assim, é a Polícia Federal que diz como é que você registra os caras. A capacidade técnica deve ser aferida por meio do conhecimento sobre normas de segurança, os componentes de arma de fogo, assim como a habilidade de manuseá-las, verificação mediante prova prática, composta por duas sequências de tiros em diferentes distâncias dentro de um lapso temporal determinado. A aptidão psicológica, por sua vez, examina as características de personalidade e as habilidades específicas do usuário de arma de fogo por meio de testes reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia. Esse parágrafo finado é a mesma coisa. O decreto 9846, atualmente vigente em sua redação original, não indicava o profissional responsável por averiguar a capacidade técnica, mas determinava que o psicólogo envolvido no exame de aptidão psicológica fosse credenciado junto à Polícia Federal, assim como ocorre na posse comum de uso permitido. Com alterações, o diploma passou a exigir um instrutor credenciado na PF, mas permitiu que o psicólogo fosse somente registrado junto ao Conselho Regional respectivo. Em conjunto com as demais medidas adotadas, fica evidente o propósito de tornar menos efetivos os critérios dos procedimentos previstos, como ferramentas de controle de acesso aos armas de fogo. Isso a pretexto de regulamentá-los.
O mesmo pode ser dito em relação às normas que tratam da extensão do prazo de validade do certificado de registro de armas, das armas sob importação, das regras sobre importações, munições e acessórios, que diminuem o rol de produtos sujeitos ao controle do Exército, que viabilizam a prática do tiro recreativo, não desportivo, tiro lúdico, e a prática de tiro por adolescentes, das regras que mitigam a diferenciação entre o porte de arma de fogo para os sujeitos legalmente autorizados e o porte de trânsito franqueado ao atirador esportivo, a possibilidade de portar armamento municiado pronto uso. O volume de alterações promovidas pelo Poder Executivo a ensejar uma verdadeira redefinição da política pública de controle de armas de fogo dependeria de discussão e aprovação pelo Congresso Nacional. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Mais uma vez, ele reconhece a competência do Congresso em alterar isso aí. Isso aqui é interessante, ó. Quem está atacando o presidente, a pica ainda não entrou porque ele está segurando, só por isso. Jarliton, depois entra em contato, cara. Não tem como eu parar o assunto agora para falar disso aí, tá? Fica demonstrado, portanto, a extrapolação do poder regulamentar do presidente, conforme sustentado pelos requerentes, reconhecidos pelos votos proferidos. Onde está? Onde? Em vista do exposto, acompanha o voto proferido dos relatores para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. É o voto. Ele sequer cita os dispositivos e outra. São só questões abstratas. Deixa eu salvar isso aqui para eu jogar lá para o pessoal. Deixa eu salvar isso aqui para eu jogar lá para o pessoal da plataforma. Voto Alexandre. E assim terminamos a leitura do voto do Alexandre. A gente vai agora para os comentários. Lembrando que encerrou essa live, eu vou deixar ela fechada, privada, e vou jogar lá no ambiente fechado. Vamos lá. Os senhores acabaram de perceber que ele se pauta em razões absolutamente abstratas, só abstrações e valores etéreos, para dizer que os decretos são inconstitucionais. Faz uma correlação entre o uso de armas e o cometimento de crimes, de forma completamente descabida. O que tem de bom nesse voto? Ele reconhece que o legislativo pode alterar isso aí. Porque do jeito que o Fachin fez, nem o legislativo não poderia. Então ele remete a responsabilidade ao legislativo. Isso é uma parte boa. Deixa eu apagar aqui que está... Não há viés de enfrentamento à criminalidade do cidadão comum, meu filho. Deixa eu apagar essa bosta aqui. Não há viés. Tá que pariu. Então, o lado bom é que ele ainda permite que o legislativo altere alguma coisa. O lado ruim é que ele usa espírito da lei, um monte de questões abstratas para dizer que é inconstitucional sem ser. Tá? É isso, meus amigos. 1h e pouco de live, 2h. Vamos dormir com um barulho desse.
Para quem não viu, pediram vistas mesmo. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Tá? Para quem está tirando CR agora, muda alguma coisa? Nesse momento, efetivamente, não. Só o risco de perder tudo. Meus amigos, é o Estado com medo do povo. Bem-vindo à ditadura. É assim que funciona uma ditadura. Tá? Gente, eu quero agradecer sinceramente a todos os membros do ProArmas, todo mundo que entrou lá. Um abraço aí para o filho John Sebastian, de Maringá. Tá? Um abraço para quem entrou lá no proarmasbrasil.com.br, se filiou. Meu muito obrigado. Esse é o fundamento. Porque eu quero, porque eu mando, porque eu posso. Porque sim. Agora é trabalhar para que durante o pedido de vista se aprimore a decisão, especialmente em relação a esses casos. Tá? Como eu disse a vocês, essa live, principalmente por eu estar emocionado, vamos dizer assim, eu vou deixar ela em privado e vai estar disponível lá na plataforma para os assinantes. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês e tenhamos força e fé, porque Deus é conosco. Eu ainda acredito na força do nosso presidente, porque ele é o único presidente desde a proclamação da porcaria da República que se preocupou com direitos e garantias fundamentais, que se preocupou com legítima defesa, que se preocupou com direitos civis. O que podemos fazer agora? Divulgue ProArmas, angarie apoio, porque o dia que a gente tiver 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de membros igual tem a NRA, a gente vence. A gente vence. Tá certo, pessoal? Fiquem todos com Deus. Calma. Não tenhamos pânico. Eu tô puto com o teor do voto? Tô. Mas eu avisei vocês. Estamos articulando um pedido de vista. Pois muito bem. Deu certo. Articulamos o pedido de vista. Vamos trabalhar para que ele aprimore o teor da decisão. Exato, Carlos. A luta é longa, dura e árdua e nós estamos apenas começando. Deus abençoe a todos. Amanhã eu volto comentando a decisão. É claro que vai ser mais sucinto, vai ser em live aberta, e as consequências do pedido de vista e a possibilidade de se aprimorar o voto, tá? Mas esse conteúdo aqui vai lá para a plataforma. Forte abraço a todos vocês. Convido mais uma vez a todos a tornarem membros 357 ou 454 para terem acesso a esse tipo de conteúdo. Coragem, coragem. Não temai, pequeno rebanho. Deus é conosco. Um forte abraço.